Quantos de nós realmente estamos procurando o amor, a paz, a liberdade e a felicidade? Aqui nesse encontro, por alguns minutos, vamos trabalhar isso com você. Afinal, aonde encontrar esse amor, a paz, a liberdade e a felicidade? Pois é, aqui eu quero lhe dizer, isso não é algo que está longe, distante. Na verdade, é algo que está presente. É a natureza do seu ser. Colocando logo isso diretamente para você, aqui está essa verdade a ser constatada. Aqui no canal, nós estamos trabalhando com aqueles que se aproximam, e você acaba de se aproximar do canal, ou já está acompanhando esses vídeos. Nós estamos investigando aqui a natureza da realidade divina. Agora, precisamos descobrir a verdade sobre quem somos, se queremos saber quem é Deus. Então vamos colocar algumas coisas aqui para você. Quando falamos de amor, paz, liberdade, felicidade, estamos falando da realidade de Deus. A boa notícia é que isso já está presente, como sendo o seu ser, a verdade de sua natureza essencial. Uma outra boa notícia é que é possível diretamente, não teoricamente, conceitualmente, intelectualmente, ter uma aproximação disso, mas vivencialmente constatar a realidade do que estamos dizendo aqui. Para uma vida assim, há seres humanos vivendo nesse momento desta forma. Uma vida beatífica, uma vida em completude, uma vida com essa visão da realidade de Deus. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. Outros chamam isso de iluminação espiritual. É, na realidade, a verdade do seu ser, na vida, no viver. Aqui no canal, eu quero lhe convidar a uma vida assim, a uma vida sem sofrimento, a uma vida na realidade de Deus. A nossa mente humana, ela é constituída de tal forma que nós nos habituamos com muita rapidez a qualquer condição psicológica de vida em que somos colocados. O ser humano pode estar vivenciando uma grande dor, um grande sofrimento. Quando você olha, você fica incomodado, mas na realidade, a nossa condição psicológica é de tal forma, nós somos psicologicamente constituídos de tal maneira, dentro de um modelo de condicionamento de cultura, que o ser humano se acomoda com tudo. Então, termina que nós nos acomodamos a uma condição de sofrimento e achamos que isso é a coisa mais natural na vida, na existência. A verdade é que essa condição psicológica de sofrimento é uma condição puramente artificial. Não há nada de natural nessa condição psicológica de sofrimento em que nós, seres humanos, vivemos, nos encontramos. Isso não é a verdade sobre quem você é. Isso não é a verdade sobre o seu ser. É uma condição artificial de vida, de condicionamento psicológico de cultura. Socialmente, culturalmente, humanisticamente, estamos dentro de um padrão de prisão psicológica onde aquilo que está presente é a tortura do sofrimento.
Então, o ser humano tem vivido há milênios dentro desse formato e tem se habituado a isso. Essa é a condição. Agora está surgindo dentro de você, por uma ação desta presença misteriosa divina. Ao mesmo tempo que sentimos que não é natural o sofrimento, a maioria da humanidade está acostumada, habituada e condicionada a sofrer. Aqui eu me refiro a esse sofrimento psicológico. Um sofrimento psicológico em razão de toda uma noção de tempo psicológico. O que é esse tempo psicológico? É o tempo que o pensamento produz dentro de nós, nos colocando como uma entidade dentro desse tempo. Por exemplo, quando você usa o pronome eu, você diz eu sou. Você também diz eu fui. E diz também eu serei. E o que você tem para esse eu é uma imagem. A imagem de quem você foi no passado, de quem você é no presente e de quem você será no futuro. Essa condição psicológica é uma imagem que o pensamento constrói naquilo que eu tenho chamado de tempo psicológico. Nessa ideia, eu sou infeliz hoje, mas amanhã serei feliz. E, na verdade, estou conformado a essa condição. Eu me mantenho nessa ilusão de um tempo psicológico, nessa ideação de que amanhã serei feliz. E esse amanhã não chega nunca. É um amanhã quando algo externo acontecer. Quando uma conquista material chegar, quando um sonho idealizado acontecer, quando algo externamente, como um casamento, um novo relacionamento, o encontro com alguma coisa, sempre amanhã, isso me fará feliz? Então, nós vivemos dentro desse tempo psicológico. Aqui eu quero investigar com você isso. A realidade é algo que está agora aqui. E a presença do que é agora aqui é a verdade que precisa ser vista. Aqui é importante essa compreensão para você de que a verdade do amor, da paz, da felicidade, da liberdade é algo que está presente quando esse tempo psicológico desaparece. Então, toda essa ideia de se tornar, de realizar, de amanhã conseguir, de amanhã conquistar, de algo chegar até você, toda essa noção pressupõe esse tempo psicológico. E nessa condição de ilusão, de hipnose, a mente, nesse tempo psicológico, está vivendo. Aqui eu quero que você observe aquilo que está agora aqui. Se isso é visto, isso pode se dissolver. No entanto, enquanto isso continuar como sendo o modelo, o padrão de sua vida, eu vou repetir isso novamente, essa condição psicológica de tempo, enquanto você, de uma forma idealística, estiver psicologicamente, imaginativamente projetando a felicidade amanhã, o amor amanhã, a paz amanhã, a liberdade amanhã, sem olhar o que está se passando aqui agora com você, isso nunca irá acontecer. Então estamos como que presos
Há um estado de hipnose nessa ego-identidade. Essa ego-identidade é essa condição de prisão nesse tempo psicológico. Percebam que esse tempo psicológico é uma imaginação que o pensamento está sustentando dentro de cada um de nós. Nós não estamos tendo uma aproximação daquilo que se passa aqui e agora conosco. Não estamos olhando para isso. O próprio pensamento está idealizando amanhã algo diferente do que nós temos aqui e agora. O que, na verdade, temos aqui e agora é uma condição de hipnose nessa ego-identidade, nos incapacitando de perceber, nos dando a incapacidade de olharmos para isso e nos desvencilharmos disso, dessa psicológica condição em que nós nos encontramos. Essa é a condição do ego. Ele está num estado de sonho, identificado com uma construção. Nesse estado mental de condicionamento de cultura, de humanidade, preso a esse modelo e apenas imaginando, nesse tempo que ele próprio construiu, a ideia de um momento perfeito, onde haverá felicidade, amor, paz, liberdade. Aqui eu tenho convidado você a se desvencilhar desse ego, desse eu, a sair dessa condição de sonho, de sono, de hipnose, de condicionamento psicológico, de tempo psicológico, para algo inteiramente novo, que é a presença da realidade do seu ser. O ponto é que, para termos uma real aproximação disso, nós precisamos ter uma aproximação daquilo que é. Temos que ter essa disposição de olhar para aquilo que se mostra como sendo aquilo que sou agora aqui, como sendo aquilo que apresenta o ser agora aqui. O que o ser humano é agora aqui? O que é esse eu? Quando nós olhamos para nós mesmos, e nunca fazemos isso, ou raramente temos um olhar para nós próprios, quando no máximo fazemos algo parecido com isso, fazemos essa coisa chamada introspecção. Aqui eu não estou tratando de introspecção, não é esse olhar para si mesmo dessa forma, na tentativa de mudar, de melhorar, de modificar alguma coisa, de se autoaperfeiçoar. As pessoas falam muito dessa questão da importância do desenvolvimento pessoal. Não é disso que estamos tratando aqui. Estamos falando desta observação desse mim, desse eu, dessa condição psicológica de estar vivendo dentro deste quadro, desse modelo, desse formato de inquietude psicológica, de tagarelice interna, de autoimagem, onde aquilo que está presente nesse eu é medo, inveja, ciúme, frustração, alguns momentos de alegria, esperança, conforto emocional, crença em Deus, mas tudo isso está só a nível ainda intelectual, mental, ainda é algo dentro do próprio ego, ainda faz parte desse projeto de condicionamento. Tudo aquilo que adquirimos ao longo de um treinamento psicológico faz parte dessa ilusória identidade que é o eu. E, portanto, é algo que faz parte desse tempo psicológico
e desta condição de sonho e de sono. Aqui eu quero lhe convidar a olhar para aquilo que está presente, a descobrir um novo modo de olhar para esse mim, para essa ilusória identidade. Como podemos olhar sem o eu para essa ilusória identidade? Nos tornando cientes? Como podemos olhar para esse movimento desta ego-identidade? Como podemos olhar para esse movimento desse tempo psicológico, dessa condição psicológica de ser alguém? Como podemos nos tornar cientes desse mim, desse eu, desse ego? Olhando, olhar para nós próprios, tomar ciência de todo esse movimento interno dentro de cada um de nós. Tomando ciência desse tempo psicológico, desse eu sou, eu fui e eu serei. Tomar ciência disso, olhar para aquilo que aqui está, para o pensamento que surge, para o sentimento que surge, para a emoção que aparece, para a sensação que se apresenta, apenas se tornando ciente, tendo essa disposição de olhar para isso que se mostra aqui. Se é inveja, se é medo, se é ansiedade, se é preocupação, se é essa projeção de passado, presente, futuro, é isso que estamos constatando. Esse constatar livre desse eu. Esse eu é aquele que observa para rejeitar isso, para fazer algo contra isso, para se livrar disso, ou para se identificar ou colocar mais confirmação de identidade nisso. Aquilo que eu estou falando pode soar um pouco estranho. Eu quero lhe convidar nesse canal a dar uma olhada na playlist sobre essa aproximação do autoconhecimento e da real meditação de uma forma prática. Quando nos aproximamos de nós mesmos e olhamos para esse movimento do eu, sem esse observador, sem esse pensador, sem esse que condena, critica, julga, avalia, rejeita, se identifica e aceita, quando aprendemos essa arte de olhar para tudo que se passa dentro de cada um de nós, nos aproximamos da arte da real meditação na prática. Então, para a constatação da verdade, que é a verdade de Deus, presente, sem teoria, sem crença, sem conceitos, mas de uma forma direta, a vivência desta felicidade, desta liberdade, deste amor, desta paz, nós precisamos ir além do eu, do ego, desta falsa identidade, dessa condição de sonho, além dessa condição de memória psicológica, de condição de tempo psicológico. Quando você se aproxima do autoconhecimento, aprende essa arte de olhar para si mesmo, todo esse movimento do eu, algo inteiramente novo começa a acontecer nessa estrutura, nesse corpo-mente. Então o cérebro se aquieta e um silêncio inteiramente novo está agora presente. A mente entra em um silêncio natural, o cérebro se aquieta, esse natural estado de meditação começa a assumir esse corpo-mente. É quando algo novo desperta, floresce. Eu tenho chamado isso o florescer da inteligência. Alguns chamam isso o despertar da consciência, a iluminação espiritual. Uma vida livre do sentido do eu presente, do ego,
é uma vida livre de sofrimento, livre de ansiedade, de medo, de desespero. É uma vida livre de confusão, é uma vida livre da desordem psicológica, livre da insanidade, porque agora aquilo que está presente é esse silêncio. Esta real presença é a verdade da inteligência, é a verdade do amor. O nosso trabalho juntos aqui no canal é ele mostrar que a realização de Deus, ou o despertar da consciência, ou iluminação espiritual, ou o nome que você queira dar para isso, é possível agora e aqui. Isso é o fim dessa condição ilusória, pessoal, particular, de ser alguém numa vida em conflito, no antigo e velho formato de sentir e pensar. Essa realização da verdade do seu ser, algo que vem pela visão dessa aproximação do autoconhecimento e da real meditação na prática. A nossa playlist aqui no canal trata desse assunto. Temos diversas playlists aqui no canal aprofundando isso. E se isso está presente, temos uma nova vida, a realidade divina, a verdade do seu ser. Então, esse é o nosso assunto aqui com você dentro do canal. Estamos lhe mostrando a possibilidade de realizar a verdade, que é você aqui e agora. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, já coloca aí no comentário, sim, faz sentido. Ou, não faz sentido. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E eu quero lembrar você, nós temos encontros online e encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Se isso é algo que faz sentido, a gente se vê. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Por isso eu não prescrevo essa meditação, porque eu desconheço essa prática de meditação. Todo esse processo de autorrealização ou o despertar aqui foi pela Atma Vichara, pela autoinquirição, por esta observação do movimento da mente.